Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso review. É um prazer estar com todos vocês. Vamos passar aqui alguns momentos conversando sobre uma nova série de pregações que nós começamos hoje, aqui na igreja de Vila Medeiros. É uma série de pregações interessante, a gente vai falar sobre ela, o Evangelho além da superfície, tá ok? Então sejam bem-vindos a esse momento. Tenho certeza que vai agregar bastante a nossa vida, tá ok? A você que está em casa, seja bem-vindo, fique à vontade, assista, pode compartilhar também com seus amigos, tá certo? Temos o prazer hoje de estar recebendo aqui também o presbítero Edson Pimenta, que nos acompanha nesse momento aqui de conversa, e eu queria aqui dar as boas-vindas ao presbítero. Obrigado, presbítero, boa noite a todos, graça e paz. Tenho certeza que será um momento muito edificante para nós, né, falar sobre um tema tão propício, né, sobre o Evangelho, né, além da superfície, né, um tema que nós estamos trabalhando em Vila Medeiros, né, nesse mês de março. Então, tenho certeza que será um bate-papo gostoso, né, de nós realmente falarmos sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nesse mês de março, nós estamos trabalhando essa série, né, ela foi desenvolvida pelo pastorado da igreja, e nós vamos tratar do Evangelho além da superfície. Pegando, logicamente, que um gancho, tratando daquilo que tem sido veiculado na mídia nos últimos dias, em função da jovem Aimee Rocha ter gravado, né, e se apresentado em um programa, uma canção muito interessante, o Evangelho de Fariseus. Essa canção ela traz uma crítica direta e profunda à igreja. A gente teve aí uma repercussão, né, presbítero, a respeito dessa canção. A igreja brasileira se manifestou, alguns prós, outros contra. Nós preferimos entender como algo, uma voz profética de Deus, algo Sim. que falou com a gente, né? Sim, é interessante, né? E não pegar, né, realmente até criticar a fala dela, né? Mas realmente nós pensarmos, né, desse evangelho que ela levantou, né? Que se ela levantou que existe um evangelho de fariseu, obviamente existe o Evangelho de Jesus, né? Então acho que o foco realmente seria nós pensar, né? Não na fala, a leitura em si da música, a letra, né? Mas realmente pensar, né? O que temos feito do Evangelho de Jesus, né? O que é o Evangelho de Jesus, né? Ou seja, o que se trata o Evangelho de Jesus, né? Qual o ponto central do Evangelho de Jesus, né? Acho que a linha seria essa, né? Muito bem. E aí respondendo a essa pergunta, ou seja, a gente poderia já de início falar sobre isso, o que é o Evangelho? Se existe o Evangelho de Fariseus e existe o Evangelho de Jesus, o que é o Evangelho, né? Qual que é o significado dessa palavra para a gente? O presbítero poderia... Sim, o Evangelho ele não foi traduzido para o português, né? O Evangelho por si só é boas novas, né? Boas notícias, né? Quando se fala de Evangelho, é algo que está sendo trazido de novo, né? E esse novo para nós, cristãos, né, é Jesus, ou seja, quando Jesus entra na minha vida, algo novo se transforma, né? Ou seja, então essa é a ideia de nós pensarmos, né, o que esse evangelho tem trazido de novo para as nossas vidas, né? Acho que o ponto central seria esse, né? Porque quando o evangelho entra na nossa vida, algo novo acontece. Eu costumo dizer nas minhas falas que não tem como Jesus entrar na sua vida e não ter mudança. É muito claro isso. Quando Jesus entra na vida da pessoa, né, a mudança, né, ou seja, a transformação. E isso é notável, né, chega a ser até palpável. Né, você vê uma pessoa que realmente andava erroneamente, né, praticando algo que não era, no contexto evangélico, no contexto cristão, era correto. Você percebe quando essa pessoa encontra Jesus, tem um encontro verdadeiro com Jesus, encontra o evangelho, a pessoa é transformada. Né? Você chega ao ponto de até questionar, mas caramba, essa pessoa... O que aconteceu com essa pessoa? Né? Ela andava tão erroneamente, mas quando ela encontrou Jesus, esse evangelho de boas novas, né, ela teve mudança na vida dela. Né? E, consequentemente, quando essa mudança chega na vida dela, as pessoas que estão à sua volta são abençoadas. Né? Acho que o interessante do evangelho também é isso, né? Quando você encontra Jesus, as pessoas que estão à sua volta são abençoadas. A sua família é abençoada, a sua igreja é abençoada, o seu trabalho é abençoado. Ou seja, você começa a ser um abençoador de vidas, como a palavra de Deus diz, né? E a gente vai ver bastante nesse texto, né, de João 3, que é o texto central da conversa de Jesus com Nicodemos, né? E Nicodemos é interessante que, se você pegar, ele já vinha, né, tendo alguns questionamentos, né? Ou seja, ele é um doutorado, né? Estava envolvido no meio dos doutores, né? Mas alguma coisa, quando ele percebeu algo diferente em Jesus, né? E nesse decorrer desse diálogo, ele vai entender muito bem essa questão do evangelho, né? E hoje nós tivemos também o prazer de receber aqui a visita do pastor Eleilton,
que trouxe para a gente o primeiro sermão dessa série, né? O Evangelho no Chão. E ele destacou alguns pontos principais dessa pregação. Ele usa então o texto do Evangelho de João, no capítulo 3, que é um diálogo dele com Nicodemos, ali, como citou aqui o presbítero Edson. E aí ele faz, por exemplo, ele fixa 3 pontos principais, né? Que Jesus está tratando com Nicodemos. O primeiro deles é o pecado, né? O pecado que é o grande problema da humanidade hoje. Então, se o Evangelho é a boa notícia de que Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando consigo todas as coisas, antes dessa boa notícia, nós temos uma má notícia. E a má notícia é o pecado. Então, o pastor Eliilton falou muito disso para a gente hoje, e aí eu queria perguntar ao presbítero Edson a respeito dessa constatação do pecado, porque o Evangelho é a boa notícia, mas ele vem para resolver um problema, e esse problema é o pecado. Sim, e ele, interessante que ele usou o versículo 14 e 15, que diz justamente que nós estamos perdidos, né, e não podemos salvar a nós mesmos. Né? Ou seja, não tem como nós nos salvarmos. Ou seja, e essa salvação ela só vem através de Jesus. Né? E ele cita o versículo 14 e 15, que conta aquela história do povo de Israel, né, na sua caminhada ali, quando eles se rebelam contra Deus, eles acabam ali em números, né, passando por uma vitória, aí eles esquecem dessa vitória. Ou seja, a mente do ser humano é uma mente curta. Uma mente curta. Né? Ou seja, Deus tinha terminado de fazer um milagre na vida deles e realmente eles se rebelam, questionando Moisés por que Moisés tinha levado eles para ali, por que Deus tinha levado eles para ali. Né? Ou seja, e nesse momento, Deus ira com essa revolta do povo, né? E eles são punidos, né? Por a questão daquela serpente, né? Ou seja, as serpentes venenosas, né? Estavam picando aqueles que estavam blasfemando contra Deus, né? E uma das maneiras que fez com que o povo reconhecesse esse pecado, né? É quando Deus pede para Moisés levantar a serpente, né? E para quem olhasse para aquela serpente seria curado, ou seja, reconhecesse realmente que só olhando para Jesus, né, nossos pecados são curados, né? E isso nos remete à cruz de Jesus, né? Ou seja, se eu quero ser curado do meu pecado, porque o pecado está inerente no ser humano. Desde quando o homem caiu, pecou, esse pecado está inerente em nossa mente, no nosso corpo, né? E eu só consigo vencer o pecado se olhar para Jesus. Não tem como eu tentar me salvar se não for através de Jesus. Muito bem. Então, esse evangelho de Jesus é que me livra do pecado. Me parece que Jesus, tentando uma aproximação com Nicodemos é um dos religiosos, como destacado aqui pelo irmão, um judeu estudioso das Escrituras. No entanto, Jesus precisa estabelecer um contato com ele, precisa abrir um diálogo. E Jesus puxa essa história que ele conhecia bem, para que ele entendesse a necessidade, então, de que para estar livre do pecado ele precisava de fato ter aquele encontro que ele estava tendo ali. Né? E Jesus depois vai questionar em algumas questões e vai pôr para ele um desafio, né? De que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Bom, se nós temos um problema que é o pecado, e esse é o lado ruim da coisa, na palavra de hoje também nós ouvimos falar sobre salvação. Né? Sobre que é um ato gracioso de Deus na pessoa de Cristo em vir ao nosso encontro, né? Por isso o tema de hoje, né? O Evangelho no chão, né? A gente poderia de repente aqui nos lembrar do Evangelho de João também, né? Quando o apóstolo João diz, né, que no princípio era Deus, sim, era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Evangelho no chão também nos remete a isso. E aí o propósito desse nascimento de Jesus, dele vir para cá, dele se fazer gente, é exatamente para cumprir o plano de Deus de salvar a humanidade, né? Essa questão da salvação em Cristo Jesus aqui. Sim, eu creio que quando o homem peca, né, ele vira as costas para Deus. Sim. Né? Ou seja, há uma barreira entre Deus. E quanto mais o homem peca, mais ele se afasta de Deus. Né? E quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, é realmente fazer esse autoanálise, né? Aonde eu errei, né, as consequências que o pecado me traz, que todo pecado ele traz uma consequência, né? E quando eu reconheço, quando eu nasço de novo, quando eu reconheço que Jesus é meu Salvador, né? Ou seja, ele começa a limpar os efeitos do pecado. Eu acho que a ideia é essa, porque o ser humano
né, nós nascemos para adorar Jesus, adorar a Deus, né? O único meio, um dos principais meios que o ser humano foi criado foi para adorar a Deus. Quando eu perco isso, quando eu me afasto de Deus, essa adoração não acontece. Então, quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, né, eu começo a adorá-lo de novo, né? Ou seja, eu vou me aproximando cada vez mais de Jesus, né? Muito bem. A salvação é algo que a gente entende que alcança aqueles que têm consciência de que estão perdidos, né? Quem é que precisa de um Salvador, né? Como foi dito ali nos momentos finais pela ministração do pastor Alain, quem precisa de um Salvador? Quem de fato está em apuros, né? Quem reconhece isso. E essa pessoa que, quando reconhece, de fato, ela é alcançada por Jesus e ela entra nessa questão da salvação, ela é desafiada agora a viver uma vida de santificação, que, segundo o pregador desse tamanho, o pastor Eliilton, é o primeiro efeito na vida do salvo, é a santificação. Sim. Até porque uma pessoa salva do sistema, digamos assim, da maneira de vida que ela estava vivendo nas trevas, agora transportadas para a luz, naturalmente ela não pode continuar vivendo como ela estava, né? Sim, há uma transformação, né? E na fala dele, eu achei interessante a questão de a eternidade começa hoje, né? Exatamente. Quando você aceita Jesus, né? Ou seja, você já começa no processo de santificação, né? Ou seja, então assim, a vida eterna o processo já iniciou hoje quando você aceita Jesus. Obviamente que você visa morar com Cristo na eternidade, mas o processo de salvação já te leva para a eternidade hoje já, né? Ou seja, essa transformação, essa aceitação em Jesus já transforma a tua vida realmente, né? Deus nos salva hoje e estando alcançados por Deus, sendo salvos em Cristo Jesus, nós já passamos a desfrutar dos benefícios da eternidade. E o processo de santificação nos mantém nesse processo, digamos assim, né? Não dá para continuar vivendo como a gente vivia, foi o que o pregador destacou para a gente hoje. Um pouquinho ainda a respeito do pecado, achei interessante uma frase dele, que diz que o pecado é um grito de independência. Exatamente isso que ele disse, né? Sim, eu creio que o ser humano tem essa tendência, né? Da autoconfiança, né? E o nosso cérebro, nossa mente costuma nos burlar, né? Ou seja, quando eu estou preso a algumas coisas materiais, o meu cérebro começa a me burlar, me manipular, que eu sou autoconfiante, ou seja, que eu posso viver por minhas próprias pernas, que eu posso viver a minha vida, né, sem Deus, sem Jesus, né? E isso muitas das vezes faz com que a gente quebre a cara, né? Ou seja, eu confio tanto em mim, tanto nas minhas posses, né, em N coisas, nas minhas finanças, nos meus projetos, né, e eu me afasto de Deus, enquanto na realidade todas essas coisas acontecem através de Deus, através de Jesus, né? Ou seja, essas coisas acontecem com Jesus como centro da minha vida, então nós temos que tomar esse cuidado, né? Quando eu aceito Jesus, eu tenho que procurar mudança, porque eu sou um evangelista, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu sou um evangelista da palavra de Deus, então assim, as pessoas têm que olhar em mim e ver a mente de Cristo, ou seja, tem que ver transformação em mim. Como é que eu vou levar as boas novas para uma pessoa, para uma comunidade ou para uma pessoa, para minha família, se eu não mudo? Alguma coisa está errada. Eu preciso mudar. Se eu fazia algo que era contra a vontade de Deus, eu tenho que passar a não fazer. Se eu mentia, eu não posso mentir mais. Se eu roubava, eu não posso roubar mais. Se eu andava com pessoas erradas, né, eu não posso andar mais. Isso é o Evangelho. O Evangelho faz isso, né? A proposta de Jesus para Nicodemos é nascer de novo. Me parece que essa é a grande oportunidade da vida das pessoas, de todos aqueles que são encontrados pelo Evangelho. Essa é a grande oportunidade. Imagine se nós hoje tivéssemos essa oportunidade de nascer de novo, de começar do zero. Quantos erros a gente deixaria de cometer? É isso que Jesus está propondo para Nicodemos, que nascendo de novo ou sendo regenerado, ele terá a oportunidade agora de fazer as coisas diferentes do que ele vinha fazendo. O processo de santificação, ele é um processo que tem a ação de Deus na vida do ser humano, mas tem também a nossa participação. Sim. É o livre-arbítrio, né? Ou seja, eu tenho que escolher a mudança na minha vida. Ou seja, Jesus se apresenta para mim, mas eu preciso querer também, né, que Jesus, que esse evangelho faça mudança na minha vida, né? Se a regeneração é um ato exclusivo de Deus, né, se é Ele que nos faz nascer de novo, a santificação não é um ato exclusivo de Deus. Ela tem a ação de Deus, mas ela tem também a nossa decisão em, como o irmão disse agora, em escolher aquilo que é correto e andar por esse caminho. Eu preciso permitir que Jesus entre na minha história. Ou seja, eu tenho uma história de vida, eu tenho uma história com a minha família, então eu preciso permitir que Jesus entre na minha história, que Jesus entre na minha família, que Jesus entre nos meus projetos. Isso é a transformação do Evangelho. Muito bem. E aí no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nós temos um texto
muito conhecido, né? Eu me lembro de quando garoto ainda, estudando em uma escola pública na cidade de Atibaia, nós tínhamos uma professora de religião, né? Porque ainda era permitido, e eu me lembro que eu decorei esse texto e ganhei um presente por ter decorado. Então esse é um texto que faz parte, né? Todo mundo conhece. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que se a gente colocar aqui pecado, o plano de redenção, né, que é a salvação em Cristo Jesus, isso nos leva para esse assunto central. Aliás, dizem que, e eu concordo, logicamente, que esse texto de João 3,16 é o centro de toda a Escritura. Né? Sim, porque ele demonstra o verdadeiro amor, né? Esse amor. Não existe amor na Terra, onde quer que seja, não existe o amor como o de Deus. Ou seja, o ser humano vira as costas para Deus, o ser humano faz tudo de errado, Deus dá as coordenadas e ele faz tudo ao contrário. E mesmo assim, né, ele entra na nossa história através do amor. Só através do amor de Jesus, do amor de Deus, que o ser humano vai ter vida eterna. Eu tenho a impressão de que o apóstolo João não encontrou uma palavra adequada para explicar esse amor, né? Ele poderia ter dito assim, Deus amou o mundo dessa forma, ou daquela forma, ou medir o amor de Deus, mas parece que ele não encontra uma palavra. Ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Falta ali palavras. Essa palavra não dá para dimensionar mesmo, né? Mas não diz assim, exatamente, Deus amou o mundo. Olha, como as nossas declarações de amor, né? Seja lá para quem quer que seja, não são declarações... não podem nem ser comparadas a isso, mas a gente consegue, olha, eu te amo mais que a mim mesmo, eu te amo, enfim, em Jesus Deus está dizendo para a gente, eu te amo, e Pedro e João, melhor dizendo, não vai encontrar uma palavra, por isso ele diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar seu filho para morrer por nós na cruz, né? E foi para todos, né? E ele finaliza o versículo dizendo, né? Para todo aquele que nele crê. Ou seja, então o amor é para todos. Só que eu tenho que aceitar esse amor, eu tenho que viver esse amor em minha vida para que realmente isso eu desfrute da vida eterna. Né? E comece hoje e na plenitude, né, na vida eterna. Né? Muito bem. Então o exemplo de Nicodemos, que teve aquele privilégio, né, de conversar com Jesus e de ouvir da boca de Jesus que havia de fato uma possibilidade, era real, né, para que ele pudesse viver uma vida nova. A exemplo dele, em nosso tempo também, o Evangelho, o bom Evangelho, o Evangelho da verdade, a boa notícia acerca do Cristo, né, acerca do nascimento, da morte, da ressurreição de Jesus, continua disponível também. Nós temos no Brasil uma gama enorme de igrejas, né, e uma diversidade enorme de religiões, mas enfim, o Evangelho continua sendo pregado, não só no nosso país como no mundo. Então a boa notícia continua sendo anunciada. E como é que a gente tem percebido hoje? Como é que é no nosso cenário hoje? Esse confronto, né? Porque o Evangelho ele é um Evangelho de confronto, né? A gente ouve aqui, Jesus está conversando com Nicodemos, e ele não fala para Nicodemos assim, Nicodemos, tudo bem, você é um religioso, tá tranquilo, continua. Não, ele confronta Nicodemos dizendo assim, olha, Nicodemos, vou te falar uma coisa, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, no contexto geral hoje, como é que o irmão vê a pregação do Evangelho? Como é que está sendo essa boa notícia entregue ao mundo hoje? Continua sendo esse Evangelho do confronto que leva ao arrependimento ou, de repente, já não é mais como era? Não, eu creio que continua sendo ainda, presbítero. Porque quando a palavra de Deus ela nos confronta, né? E quando eu começo a ter esse entendimento, né? Eu começo a ter mudança em minha vida. E quando eu começo a ter mudança em minha vida, é que algo me chamou a atenção e algo me fez pensar o caminho que eu estava seguindo. Então, quando eu começo a rever os meus conceitos, rever aquilo que eu fazia, né? Ou seja, o Evangelho me confronta sobre isso. Né? Então, eu creio que, principalmente na nossa igreja, na Vila Medeiros, Promessa, né? Esse Evangelho tem sido confrontador. Realmente, vidas têm sido transformadas, Amém. Famílias têm sido transformadas. Nós temos comprovado isso aqui na Promessa Medeiros, né? Famílias sendo restauradas, né? Pessoas que estavam afastadas, né? E o Espírito Santo encurralou essa pessoa voltou, está voltando. Ou seja, o Evangelho está confrontando. Né? E uma das missões do Espírito Santo é justamente aqui na Terra é essa, né? De confrontar, de encurralar, né, os escolhidos, né? Ou seja, então assim, a gente tem vivido isso em Vila Medeiros, né, na Promessa, né? Então eu creio que esse evangelho realmente é um evangelho genuíno ainda. Muito bem. No meio promessista, né? Eu acabei fazendo essa pergunta para o irmão por um simples fato. Me parece que a mensagem na canção da Aimee Rocha não foi muito bem recebida pela grande maioria das igrejas do Brasil, né? Nós assistimos a muitos pastores discordando, tentando se defender.
E me parece que essa denúncia, às vezes quando a palavra é de confronto, quando a denúncia é feita, as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis. Mas, na verdade, o Evangelho, ele, antes de gerar salvação, antes de gerar transformação, ele gera desconforto mesmo. Sim. Né? É onde que nós somos colocados diante da nossa própria realidade. Jesus nunca trouxe uma pregação, sendo ele o Evangelho em pessoa, e quando a gente lê os textos do Evangelho, a gente não encontra Jesus facilitando as coisas. Aliás, tem uma passagem onde Jesus está pregando para a multidão e ele é muito duro com a multidão, e os discípulos dizem assim, Senhor, desse jeito a gente vai acabar ficando sozinho, né? Se o Senhor dá uma facilitada na pregação, a gente então, Jesus diz o quê? Vocês não querem ir também? E eles disseram, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então o Evangelho é isso. Primeiro ele traz o desconforto, porque ele denuncia o pecado, mas depois ele conforta a alma, porque ele apresenta a salvação em Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer que a Igreja da Promessa, porque dentro do assunto abordado, e essa questão toda da música, né, o Evangelho de Fariseus, foi apresentado lá a questão da ilha lá no Pará, né, de Marajós, lá que tem o problema de exploração infantil, aquela questão toda. A Igreja da Promessa tem lá um projeto. A gente pode pesquisar aí nos canais da igreja, TV Viva a Promessa, um projeto Plantando Esperança. Nós temos lá um projeto social justamente no Rio Tapajós que atende crianças, essas crianças que provavelmente seriam vítimas lá de exploração sexual e tudo mais. Então, graças a Deus, nós ficamos muito felizes com tudo que está acontecendo. Sim. Nos propomos a discutir essa questão que já havia previamente decidido, né? O pastor já havia resolvido isso, falar sobre o verdadeiro evangelho e que a Igreja da Promessa tem se esforçado para não só para pregar, como para viver Sim. esse evangelho que nós estamos nessa série de mensagens Sim. aqui desse mês. E é interessante, presbítero, e quando essas coisas acontecem, é para nos fazer pensar realmente, Exatamente, né? O que eu tenho feito quanto a cristão? O que eu tenho feito quanto a um evangelista? O que eu tenho feito na minha família para demonstrar Jesus, para proclamar Jesus? Qual é o efeito né? da minha vida cristã? O que eu tenho impactado na vida das pessoas que estão à minha volta? Então, eu peguei esse burburinho, né, esses comentários da internet, até no PG de quarta-feira nós comentamos alguma coisa antes de iniciarmos, né? Eu peguei realmente para mim pensar, né? O que eu, Edson Pimenta, tenho feito, né, para proclamar esse evangelho de Jesus? Será que eu tenho feito a diferença de onde eu estou? Será que no meu trabalho eu tenho feito a diferença? Será que na minha família eu tenho feito a diferença? Será que na minha igreja eu tenho feito a diferença? Ou seja, será que as pessoas que estão à minha volta têm percebido Cristo em mim? Então, assim, é para a gente pensar. Então, eu creio que essas coisas acontecem para um ponto de exclamação aparecer na nossa mente, em cima. Ou seja, o que eu tenho feito? Né? Então, e foi a mesma indagação que Jesus, na fala com Nicodemos, Jesus faz Nicodemos pensar o tempo todo. Né? Nicodemos lança uma pergunta, Jesus responde com uma pergunta, ou seja, fazendo com que Nicodemos pense realmente, né, nessa questão do evangelho. E serve para nós nos nossos dias de hoje, né? O que eu tenho feito, né, quando o Cristo entrou na minha vida, né? Muito bem. É isso aí, meus queridos irmãos e irmãs, todos nós que participamos aqui desse momento, caminhando para o nosso final. Lembrando os irmãos que, se não assistiram, acessem o canal do YouTube aqui da Igreja de Vila Medeiros e assistam a palavra do pastor Eleilton, hoje pela manhã. E nós temos ainda mais 2 pregações pela frente, o pastor Alan sábado que vem, o pastor Eric diz no final, na última mensagem. Nós ainda temos o Evangelho no alto, né? E o Evangelho para a vida. Então, queria aqui nesse momento deixar com o presbítero as últimas considerações, né? Já agradecendo a participação dele, esse momento aqui de conversa que nós tivemos muito produtiva para nossas vidas. Amém. Foi muito bom estar aqui. Agradeço de coração pelo convite, né? E que Deus realmente possa nos abençoar, né? E que possamos pensar realmente o que eu tenho feito para o Evangelho de Jesus, né? Ou seja, que realmente nós possamos ser o ponto diferencial na minha família, no meu trabalho, para as pessoas que estão à minha volta. Ou seja, se necessário for, aceite Jesus todo dia. Levante sua mão todo dia, simbolicamente falando, porque quando eu aceito Jesus, há mudança em minha vida. Quando Jesus entra na minha vida, não tem como não mudar. Se você está passando por dificuldade na sua família, onde quer que seja enfermidade, seja problema físico, problema de trabalho, emocional, chama Jesus para perto de você e com certeza esse Jesus vai fazer mudança na tua vida e você terá a sua vida transformada. Amém? Muito bem. Presbítero Edson, muito obrigado por sua Amém. participação. Queria agradecer os meninos que estão aqui também atrás da câmera nos ajudando. Que Deus abençoe vocês. E a você que está em casa assistindo a gente, que você possa também ter sido abençoado por este momento aqui de conversa. Tá ok?
assista, compartilhe, né? É um trabalho importante que a gente tem feito e que Deus possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.